Olá, Valquíria. Certo? Tudo bem? E você, como está? Tudo bem. Bom, boa noite. Ah, Ainda não tinha iniciado nada aqui. A Meire é a nossa convidada hoje da live, né? Já foi postado na rede social do Sincapol, uhum, todos os filiados, para todos os policiais civis e todos os interessados em saúde mental, que hoje nós estaríamos com essa ilustre ah, companheira aqui para falar conosco sobre esse tema. Devido à importância também, a data, né, coincide com a importância do mês, que é o mês de janeiro, né, que existe uhum, essa campanha de conscientização para que nós tenhamos uhum, essa preocupação com a saúde mental. E nós, como uhum, policiais civis, temos até um alerta a mais, né, para que nós estejamos cuidando das nossas saúdes, tendo em vista o nosso trabalho, que tem uma pressão, né, não que outros trabalhos não tenham, mas existe uma pressão até por estarmos com arma, um armamento, né? A ver aí os riscos de troca de tiro e por aí afora. Então, uhum. muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente não se alongar aqui em coisas que não importam, né? Vamos entrar direto aí no que Claro. o pessoal quer saber, né? E a Meire é formada em Direito, tem várias graduações, é mestre. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Meire, da tua capacitação, de todo o currículo. Eu pedi Uhum, para estarem na rede social do sindicato, porque é muita coisa. Não tem como ter, claro. né? Dável, Uhum, parabéns pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação em estudar e se capacitar para isso. A gente precisa mesmo continuar nos capacitando, né, para exercer as nossas. uhum, Mas o mais importante que eu quero falar aqui para todo mundo que está na live, que vai entrar, né? E a gente vai vou postar até uma mensagem aqui, é que a Meire é policial civil. Ela é policial civil do estado do Rio de Janeiro, exerce a função lá e ela tem propriedade em todos os sentidos para falar conosco hoje sobre saúde mental. Então, Meire, fala um pouquinho da tua trajetória, da tua capacitação, né, para isso e a uhum. gente nas dúvidas maiores. Tá bom. Muito obrigada, Valquíria. Eu agradeço imensamente o convite, né, de mais uma vez estar colaborando com o sindicato, colaborando aqui de alguma forma em compartilhar um pouco dessa minha trajetória de experiência, de trabalho, de conhecimento, né, com os meus colegas aí policiais civis de todas as partes do nosso país, né, e também outros profissionais também que se interessam muito pelo tema. E é muito importante abrir esses espaços para que a gente possa estar oxigenando aí esse conhecimento e a experiência de nós aí policiais civis, né? Então, eu sou muito grata, mais uma vez, aí por estar com você, né, e com todos aqui presentes. A minha trajetória, ela, de estudos nessa área, ela iniciou realmente a partir das minhas experiências de trabalho na Polícia Civil no Rio de Janeiro. Né, os meus 12 primeiros anos de polícia foram realizados no Instituto Médico Legal, onde eu tive um contato muito próximo, né, com situações extremamente delicadas, né, tanto no campo de lesões quanto também no campo de mortes violentas, e muito mais em perceber também como esse trabalhador, no meu caso lá, policial civil, se deparava diante daqueles ambientes de trabalho, né, que eram ambientes de trabalho hiperdelicados, né, e ao mesmo tempo também como ficavam os nossos sentimentos e emoções diante daqueles históricos todos, né? Eu trabalhei numa bancada de laboratório, sendo auxiliar de perícias tóxico-farmacológicas, extraindo vísceras. Então, assim, por detrás de toda aquela parte técnica, científica, tinha uma história, né? E como tratar isso, né, nesses ambientes. Então, eu percebi que, além do próprio ambiente de trabalho, que estava suscetível ao adoecimento, né, emocional diante daquelas histórias, as próprias instalações também, ela de alguma maneira, elas também necessitavam de muitas melhorias, né? Porque são ambientes que requerem aí inúmeros cuidados aí de proteção coletiva, de proteção individual. E a partir daquele meu contato, eu comecei a estudar a saúde do trabalhador, né? Eu já tinha minha formação em direito
explorei bastante esse campo de humanas, né, o campo da gestão de pessoas e também da saúde e segurança do trabalho. E comecei, então, aí, em todas as minhas possibilidades de estudo, investir nesse segmento, na humanização do trabalho policial, nas questões de que a nossa atividade pudesse estar levando ao estresse também ocupacional, né, em decorrência do próprio risco, né, como você mencionou. Nós temos um risco inerente à nossa atividade, né? Mesmo que eu não dissesse que não me impactar com o trabalho, mas a gente precisa ter um cuidado preventivo, porque a nossa profissão, ela requer que a todo momento a gente esteja sempre preparado em se deparar não só com as situações urbanas, mas também com o nosso emocional, né? Como se depara com as notícias de crime, de violência, de salvamento, aí no caso dos nossos colegas aí do Corpo de Bombeiros. Então, eu me aprofundei um pouco mais sobre isso, né? Por experiência própria, eu também tive uma vivência que também foi uma vivência impactada com a minha atividade de trabalho. Eu contraí síndrome do pânico, né? Tive que ficar com cuidados psiquiátricos, cuidados psicoterapêuticos também, né? Durante algum tempo. E compreender esse contexto me fez também buscar um propósito aí de vida, né? Porque eu encaro hoje como sendo isso, viu, Valquíria? Eu descampei para o lado do conhecimento do estudo, mas hoje eu enxergo aí que eu estou dentro de um cenário hoje porque estabeleci isso para mim, né? De estar contribuindo de alguma maneira dentro desse segmento. E então, essa trajetória... Pois não, querida. Né? Por exemplo, você teve o problema e também verificou a necessidade do que precisava dentro da polícia para ajudar pessoas que tivessem o mesmo problema e acabou desencampando e desencadeando em maiores capacitações. Né? Exatamente, porque a gente, quando começa a identificar que situações, circunstâncias podem levar ao adoecimento, a gente se depara com um cenário carente de iniciativas, né? Carente de iniciativas para que pensar em prevenção, né? Pensar de que maneira a gente pode estar promovendo saúde, né? Sem antes conhecer um cenário de adoecimento. Então, assim, eu fui buscar, é claro, no estudo, porque os estudos, eles é a nossa base, né? Como pensar em algo melhor e algo maior se a gente não procura se capacitar. E assim foi nessa minha trajetória, né? Eu fiz um mestrado em sistema de gestão com enfoque na saúde e segurança do trabalho, que me deu assim uma segurança maior para falar sobre o assunto, né? E também aí nesse segmento todo aí tive a honra de ser convidada pela minha amiga e presidente do IPS, Deise Miranda, né, que está aqui conosco, né, e agradeço a ela e a todos aqui, né, para fazer parte de um grupo de pesquisa de prevenção ao suicídio, né, o GPESP, em 2015, né, lá um grupo que nasceu lá no Laboratório de Violência na UERJ, e dali eu comecei, então, a ficar mais amadurecida, eu diria assim, né, mais com uma maturidade mais científica, né, de enxergar dentro dos parâmetros científicos o que aquilo pode estar sendo trazido para a nossa realidade, né? E isso tudo vem sempre acrescentando muito para mim, né? Em 2020, o GPS ele se tornou um instituto, né? O IPS, que é um Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, e aí, a partir exatamente desse contato maior, né, que a Deise me convidou para estar à frente da coordenação de segurança pública e saúde do trabalhador, eu, mais do que nunca, tinha que procurar me capacitar, porque estaria assumindo uma tamanha responsabilidade de transmitir conhecimento, né, dentro desse cenário que, infelizmente, vem acometendo muitos policiais, né, que é o caso aí do suicídio. Então, assim, essa minha trajetória. Oi? Tivemos no ano passado o suicídio, uma pessoa que se suicidou aqui, um policial civil, o Ricardo, estava lotado antes no município de Corbélia, e, claro, possuía vários problemas, mas é claro que
então também esses problemas auxiliam, né? Todo o contexto de vida da pessoa, trabalho, casa, né, família, Isso. acaba auxiliando infelizmente, nessa decisão que ele acabou tomando. Pois é, infelizmente. Essa circunstância, né, que você trouxe aí do colega, é um cenário muito visto, né, em outros colegas também, né? E a gente não pode, assim, com tanta certeza e convicção, colocar uma relação de trabalho na saúde, né, sem pensar em várias situações de causa, né? Só que a gente precisa trazer uma relevância maior dentro do nosso trabalho, por quê? Porque a nossa atividade, ela mexe com essa integridade nossa física e mental, né? E quando a gente para pensar o que nós temos institucionalmente falando em termos de saúde e segurança do trabalho, a gente ainda está um pouco atrás das políticas nacionais, né? Então, como pensar numa atividade profissional que compromete, sim, a estabilidade emocional, a estabilidade mental e física de um trabalhador, sem que eu pense preventivamente como evitar. Então, minimamente, é pensar que as políticas de saúde e segurança, elas são obrigatórias. E por que nós não temos ainda, efetivamente, na sua grande maioria das instituições de segurança pública, os programas institucionalizados? E se Como pensar, acompanhar... Oi, pararmos querida. se pararmos para pensar, as instituições de segurança pública são instituições que deveriam ter uma prioridade para ter essas prevenções, todo esse sistema sendo Exatamente. ali. Exatamente. E aí, dentro desse cenário, Valquíria, é um cenário alarmante e preocupante, porque no momento que eu não consigo monitorar esse trabalhador, que eu não me preocupo com o seu ambiente de trabalho, que eu não me preocupo se aquela atividade está trazendo um impacto negativo àquele trabalhador, como eu posso, então, dizer que ele adoeceu ou que ele veio a falecer por causas naturais? Nós tivemos aí, num período de 2021 a junho de 2023, através do sistema de mortalidade, sistema de informações de mortalidade, cerca de mais de 400 óbitos relacionados com doenças de profissionais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, como pensar se essas doenças guardavam ou não guardavam relação com o trabalho? Quando a gente começa a enxergar melhor esses óbitos, a gente vai ver situações de transtornos por álcool, a gente vai ver situações de diabetes, a gente vai ver situações de isquemias do coração, a gente vai ver situações cardiovasculares, então, cérebrovasculares. Será que se eu pegar esse parâmetro e enxergar isso dentro das questões que realmente vem atingindo aos policiais, eu não vou ter uma compreensão de que essa atividade de trabalho está trazendo impactos negativos, né? Está impactando essa saúde. E aí, quando a gente se depara com esse cenário, sem acompanhamento, sem monitoramento, sem exames periódicos, sem cuidar daquele ambiente de trabalho, sem saber se aquele profissional realmente ele está, pelo menos, tentando se proteger daquele impacto, eu tenho aí, infelizmente, os frutos que a gente vem observando, que é em decorrência do afastamento por adoecimento mental, né? O afastamento por doenças também, outras doenças, que é uma grande escala, né? A gente tem aqui um registro também de pelo menos 10 anos, cerca de quase 30% são por transtornos mentais, né? E isso nos traz ainda uma certa, assim, uma preocupação em dobro, porque essas doenças mentais podem, em algum momento, terem sido desencadeadas por doenças físicas, né? Ou vice-versa, e isso pode cada vez se agravar. Aqui no Paraná, Meire, eu ia falar da Deise. A Deise esteve aqui também, né, num congresso que nós tivemos no primeiro Conclapol, maravilhosa, deu uma palestra para nós,
né? Eu até chamei ela também para vir ano passado, e ela é uma excelente profissional, admiro Sim. Deise, um abraço, um beijo, muita saudade de você, né? Um Uhum. pouco de conhecimento que a gente Uhum. para aprender também, né? Mas aqui no Paraná, infelizmente, não é diferente, né? Aqui nós temos várias pessoas que, infelizmente, estão afastadas em decorrência de problemas psicológicos. Muitas Uhum. chegaram hoje, entregaram arma e trabalham hoje no administrativo, porque não possuem condições de fazer um Uhum. serviço, né, de rua, né, como nós dizemos. Então, isso, Uhum. por que isso? Né? Até queria que você mencionasse um pouco, por que tanto, né? E, infelizmente, isso acaba prejudicando toda a corporação, toda a instituição, Sim. né? Porque acarreta numa falta de policial que para exercer uma determinada função, acarreta no acúmulo de necessidade desse tratamento, necessidade de um atendimento especializado, de um atendimento diferenciado, um trabalho diferenciado nas unidades, né? E, Uhum. sim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre todas as implicações que isso pode vir a causar, sendo que se talvez, né, se aplicássemos essas políticas de tratamento a toda a segurança pública, né, nós somos especialistas, Uhum. nós não estamos pensando somente em nós, né, mas em Uhum. todas as Uhum. pessoas da segurança pública, com certeza nós teríamos hoje uma segurança pública diferente para apresentar para a sociedade, né? Não, com certeza. A gente para fazer uma análise, Valquíria, por exemplo, nas próprias normas regulamentadoras de amparo aos trabalhadores, né, que nós temos uma norma regulamentadora especificamente para a nossa atividade, né? A gente, isso não é algo que é de agora, né? Isso é algo realmente que vem ao longo de décadas, né? Então, a gente precisa perceber o seguinte, que se eu tenho um trabalhador que ele exerce uma função de risco, eu tenho que minimamente fazer com que eu tenha proteção para esse trabalhador. E pensar em saúde do trabalhador não é só fornecer equipamentos de proteção individual, né? Então, essa ideia de que eu forneço equipamentos de proteção individual, eu já estou, sim, agindo com o programa institucional de saúde e segurança do trabalho. Não. Por quê? Porque eu não só estou dentro dos materiais, eu preciso fazer com que esse trabalhador ele não tenha problemas mentais. E é por isso que a legislação ANR1 ela sofreu aí um acréscimo, né, para o monitoramento, para o gerenciamento também nessa área psicológica. E aí, como você me pergunta, o porquê dessa dimensão toda, né? Quando você tem um grupo de trabalhadores que, além da sua própria atividade de risco, eles atuam em ambientes de trabalho diferenciados, porque se você me perguntar qual é o ambiente de trabalho, por exemplo, de um policiamento extensivo, a área urbana. E o que se você tem na área urbana? Você tem várias situações numa área urbana de policiamento. Até aquilo que é um imprevisível. Como é que você reage? Como é que você fica num ambiente que você não sabe o que pode acontecer nos próximos minutos? A sua, a sua atenção, como é que fica? Será que esse profissional não sente medo? Será que esse profissional ele não sente, de repente, que ele pode estar sendo vigiado? São sentimentos e emoções que vão desencadear alguma coisa dentro de si, né? E quando a gente se depara com essa atividade, a gente logo para pensar. Um eletricista, por exemplo, quando ele desenvolve as suas atividades, ele tem, pelo amparo da lei, tudo que precisa ser feito, né, o que o empregador deve proporcionar para esse trabalhador, para que ele seja amparado pela lei de proteção à sua integridade física e mental. O minerador, temos lá também uma legislação específica para esse trabalhador. Mas por que não se pensou assim para um profissional de segurança pública? Nós estamos inseridos no rol de serviços públicos. E o serviço público ainda carece de medidas de saúde e segurança do trabalho.
Eu não sei como é aí no Paraná, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, a situação ainda está muito incipiente. Nós temos medidas muito voltadas para a iniciativa privada, mas temos poucas medidas para a iniciativa pública. E dentro desse rol vem os nossos profissionais, né? Nós aqui, policiais, inseridos dentro de uma política de Estado que ainda carece desse amparo. E dentro desse contexto todo, a gente se depara com outras questões estruturantes, né, Valquíria? A gente falou sobre isso aí quando a gente esteve junto aí no Setembro Amarelo. O que a gente enxerga hoje, Valquíria, com esses afastamentos, com os policiais, infelizmente, ceifando suas próprias vidas, né? O que a gente consegue enxergar é o que está acima do nível do mar, é aquele iceberg. Mas o que está abaixo do nível? Que são causas também estruturantes, que muitas vezes as instituições preferem não mexer, preferem não falar. Como seria tentar enxergar de forma, dentro de um contexto de promoção de saúde, vamos falar de escala de serviço? Vamos falar de ambientes saudáveis? Vamos fazer de tudo para que na nossa instituição a gente diga não ao assédio moral, ao assédio sexual? Como seria respeitar os ambientes em que os profissionais de segurança femininos, as mulheres pudessem trabalhar sem ter problemas que atingissem a sua pessoa? Como trabalhar num ambiente que eu primo pelo respeito? Então, são causas estruturantes que precisam ser vistas, não é? Até vou pegar um adendo aqui, que as reclamações dentro do sindicato, que somos ali do Sincapol, né, o sindicato aqui do estado do Paraná, para quem está em outro estado, as maiores demandas são escalas problemáticas, escalas abusivas, né, todos esses problemas que acontecem nas unidades e as reclamações diariamente é isso. E o policial, ele se sente muito pressionado, né, na produção, em se dedicar à instituição, porque existe uma cultura de que o policial, o policial civil, o policial em si, ele tem tem isso como sua vida. A polícia é sua vida e você tem que fazer, e é uma dedicação exclusiva, e é isso e aquilo. Mas a gente tem que nós temos sempre que lembrar que nós somos seres humanos, nós precisamos nós precisamos das nossas férias. E tudo isso que você disse aí, que precisa ser debatido nas condições, tudo isso são as reclamações diárias dentro de um sindicato. Nós tivemos uma situação em que um policial chegou lá, em um caos total, totalmente transtornado, com a arma na mão, e dizendo que ia se matar ali mesmo se não resolvesse a situação dele. Nossa. Tem gente que pensa assim, poxa, o cara fazer isso. Não, ele já tinha passado do limite total dele. E ele era um risco naquele momento, tanto para ele como para qualquer outra pessoa que estava próxima, né? E assim, é uma pessoa doente, uma pessoa que estava doente, que estava precisando de atendimento. E foi para nós ali, atendendo ele naquele momento, uma coisa muito difícil. Muito difícil. Então, assim, basta só nós trabalharmos na prevenção, mas a gente também tem que ter esse mínimo de conhecimento para tratar pessoas também, né? A gente vê sempre na internet, assim, uns posts assim, faça terapia para você não prejudicar a vida de quem não precisa fazer terapia. Mas hoje em dia tá todo mundo precisando fazer terapia, porque ou é no trabalho, ou é em casa, né? E a gente precisa desse tratamento, né? Nós precisamos desse tratamento. A nossa mente estabelece muita coisa em relação à nossa saúde física também, né? Ela determina muito. Então, é realmente muito importante. Você pode dar continuidade aí, mas eu também queria que você deixasse uma dúvida até que surgiu e que estava ali, que o pessoal andou perguntando, era quais eram os casos, quais eram os distúrbios mais frequentes dentro da instituição Polícia Civil, Segurança Pública. É depressão, é ansiedade.
de uma maneira geral, ou você consegue identificar nesses teus estudos alguns que são os mais frequentes? Então, dentro desse parâmetro, a gente tem uma dificuldade também de poder ter esse diagnóstico, né? Essa divulgação desses números, dessa classificação de CIDs, é algo que fica muito dentro das perícias médicas, né? Então, as próprias instituições, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, as que são dentro do campo dos servidores civis, que é o nosso caso, né, como policial civil, tem dificuldade de conhecer o seu próprio cenário de adoecimento, né? Mas é algo que vem sendo eu venho acompanhando aqui através de um GT, né, junto com o Sereste aqui no Rio de Janeiro, justamente para que a gente possa estar trabalhando de forma mais visível, pelo menos para os gestores de saúde das próprias instituições, e fazer com que elas possam também, de alguma maneira, contribuir para o cenário de prevenção e também de cuidado. Então, assim, dentro do contexto que nós, às vezes, a gente obtém aqui através de lei de acesso à informação ou de alguns parâmetros aí científicos, nós temos um número muito considerável de afastamentos por ansiedade, né, por depressão, né, e aí a gente acaba entrando também no mérito dentro do campo, né, da psiquiatria, de que muitos casos, né, de depressão com ansiedade, né, que acaba sendo um caso até um pouco complicador de tratamento, né? A questão do burnout também, eu, inclusive, tenho colegas policiais que se aposentaram novos, com 40 e poucos anos, pela síndrome, né? E assim, fora os próprios sinais, né, e algumas falas que nós temos também de policiais que têm insônia, que têm também processos de ansiedade, irritabilidade, mas que estão trabalhando, né? Não estão afastados. Então, esse cenário do presenteísmo também para a gente traz um grande alerta, porque nós temos profissionais que podem estar acometidos dessas doenças, né, desse estado de doença, de adoecimento, e trabalhando e portando um armamento. Então, assim, se a gente não parar, não estabelecer que é momento agora, para que a gente tenha iniciativas, porque as leis não precisam mais de leis. Nós temos a política, já temos leis, a gente tem a Política Nacional da Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, que nos inclui pelo princípio da universalidade. Isso não é agora, isso não é coisa nova. Então, a gente precisa ter atitudes governamentais, né, para que a gente possa colocar em prática. A exemplo aqui do Rio de Janeiro, né, e nos nossos bastidores aqui, você até me perguntou, né, sobre essa parte de contribuição dos estudos, né, eu tive a possibilidade aí, com o mestrado na época, na Secretaria de Segurança, participar de alguns projetos de lei, né, então, na Lei 7.883 de 2018 aqui no Rio, criou um programa de saúde e segurança do trabalho para as instituições de segurança pública, 2018. Nós estamos em 2024 e eu ainda não consegui enxergar, e eu acompanho muito isso, né, com trabalhos que eu ainda venho apresentando, conseguir efetivar exatamente o programa nas instituições. Então, quando a gente não tem monitoramento, carece da gente ter um sistema de informação, e para isso também pude contribuir em 2022 numa lei estadual que autoriza o executivo a criar um sistema. A gente não tem dados, a gente não tem informação, e aí por aí vai, a gente não tem diagnóstico. Então, olha como é que o sistema todo acaba carecendo de tantas questões para pensar em que ponto a gente vai acabar com isso. Quando é que nós vamos ter aí um cenário realmente de cuidado com esse trabalhador, né? Quando é que nós vamos ter aí a diminuição desses números de afastamento, porque o absenteísmo ele é oneroso para o Estado, né? O que pensar, por exemplo, numa política de prevenção, será que não ela é infinitamente
menos onerosa, porque a gente também cuida da vida, e para a vida não tem preço, né? Não tem valor. Então, como pensar em prevenção sobre todas as óticas, né? Porque eu, você, Valquíria, e todos os nossos colegas aqui policiais, escolhemos ser policial, mas não escolhemos ficar doentes, não é verdade? Né? Então, assim, a dimensão disso ela é muito grandiosa. E você falou, isso vai para a família, né? O impacto desse profissional aí, nós, isso vai para a nossa família, isso vai para os colegas de trabalho, a nossa vida social, ela fica limitada, ela fica ceifada, enfim, são muitos desdobramentos, né? Um colega comentou aqui agora há pouco na live que aquele estigma, né, uma visão cultural de que o policial ele não tem problemas, ele é perfeito, ele é o super-herói, né? Ele não falou tudo isso, estou acrescentando. Ele falou que esse estigma impede que o policial peça ajuda e até admita que possui problemas, né? E às vezes faz com que o problema agrave, né? Porque ele não tem um tratamento ou uma ajuda, né, no início dos sintomas. Sim. Eu até queria que você falasse um pouquinho sobre os sintomas. Quando que a gente procurar parar, ler, entender, procurar um profissional, procurar uma ajuda, porque a gente vê isso sim, né? Nós tivemos no sindicato um período em que nós tínhamos uma psicóloga à disposição para os filiados. E ela ficou cada 3 meses. Durante esses 3 meses, nenhum policial consultou com ela. Ela foi a única consulta. Porque o policial tem dificuldade. E muitos acham assim, vão dizer que eu sou louco, vão dizer que... alguns pensam assim, né? E te respeita porque hoje ainda se fala bastante, mas até pouco tempo atrás não se tinha conhecimento de que isso é um problema de saúde, que nós precisamos nos tratar, que muitas das vezes nós precisamos de medicação. Então, assim, quais sintomas, Meire, a gente pode começar a se preocupar para procurar um profissional? Que profissional a gente procura? Então, contei para vocês aqui a minha vivência, né? Quando eu comecei os sintomas que foram aparecendo para mim foram fadiga, insônia, e eu só consegui perceber isso depois que isso virou uma rotina. Porque quando a gente está um pouco mais cansado, quando a gente às vezes não quer muita conversa, sabe? Não tem muito ânimo para fazer determinadas coisas que normalmente a gente faria com maior disposição, a gente precisa se alertar em relação a isso. Eu demorei 4 meses, Valquíria, para procurar o atendimento médico. 4 meses. Em 4 meses eu comecei a ter noites mal dormidas, eu comecei a sentir uma palpitação maior no coração, sabe? Não era que eu chegasse correndo, não. Eu estava, já começava a vir aquela arritmia, aquela coisa, aquele incômodo, e eu achava que eu estava com problema cardíaco, eu ficava com falta de ar, né? Querendo pegar o ar e não conseguia entrar numa condução muito cheia, mas eu levei 4 meses para procurar um atendimento médico. Foi rápido? Pois é, 4 meses. Mas se eu tivesse hoje, por exemplo, qualquer coisinha desse sentido hoje para mim faz uma grande diferença. Já para mim já é um alerta, porque hoje eu consigo me cuidar mais. Quando eu estava num cenário, era um cenário que eu estava totalmente envolvida com o trabalho, totalmente envolvida com a família, totalmente envolvida com o casamento, totalmente envolvida com tudo, menos comigo, eu não conseguia me perceber. E eu falo isso assim hoje com tanta leveza, porque a melhor coisa é a gente se olhar para dentro, é a gente se permitir se conhecer mais, né? Esse é o primeiro passo para prevenir doenças. É a gente se conhecer, é a gente se permitir ter espaços de reflexão, de autoconhecimento, de lazer, porque
porque a gente tem uma consciência muito firme. Eu sou policial, eu porto uma arma, eu vou me deparar com um ambiente com muita promiscuidade, com muita violência, com muita criminalidade. Como estar bem para esse cenário? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa se fazer. É diferente, não é simplesmente eu estar com uma carteira de polícia e achar que aquela carteira vai me proteger, que aquela capa invisível do herói ou da heroína vai me proteger. Então, a gente precisa, nesse momento agora, né, é se conhecer e se permitir, que não é bobeira fazer uma terapia preventivamente, viu? Você falou bem, todo mundo hoje tem terapia. Todo mundo. Mas por quê? Porque a gente precisa extravasar nossas emoções, a gente precisa também conhecer, será que eu tenho mecanismos de defesa suficiente para saber lidar, por exemplo, com uma questão financeira, com uma questão conjugal, com uma questão social, ou no meu trabalho, com aquele meu chefe que só me cobra? Porque a gente não vai sair muito desse cenário, concorda? A gente vai estar vivendo essas situações sempre, mas a diferença é como eu lido com isso, como eu percebo que aquilo está internalizando e não está me fazendo bem. Eu preciso... Você Fala, falou que 4 meses, pessoalmente, assim, né, eu queria você entender muito, né, da questão. Eu achei bem rápida a tua procura por ajuda, porque normalmente as pessoas levam anos para admitir, né? Exatamente. E mesmo depois de admitir, demora muito para procurar um profissional para se tratar. Às vezes não aceita a medicação quando é necessária. Exatamente. Eu achei assim, pessoalmente falando, achei uma maneira rápida, né? E realmente, assim, esses sintomas são importantes, né, de estarmos Aham, diagnosticados, mas eu acredito, assim, também que hoje, na atualidade que a gente vive, né, da internet, é tudo muito aham, rápido. Celular, as pessoas conversam com várias pessoas ao mesmo tempo, então já o Instagram, além de você conversar no WhatsApp, você está conversando no Instagram, você está conversando no TikTok, no Facebook, junto ao mesmo tempo, né? E tem que postar, tem que curtir, tem que olhar. Então, assim, há uma cobrança também, né, das outras pessoas em você estar, além de você ter as tuas, você estar curtindo e comentando a dos outros. Então, assim, existe um mundo muito rápido. E o ser exatamente. humano está se adaptando a esse mundo tão rápido assim, né? Porque agora, Aham, igual você falou, questão financeira e tudo mais, é tudo no telefone. Então, exatamente. ao mesmo tempo que você está ali discutindo com o teu namorado, com o teu marido, a tua mãe está pedindo ajuda com alguma coisa, o teu filho está, acho que eu É, vou isso, o chefe está pedindo ali alguma coisa. Então, assim, é tudo muito junto, muito rápido. Então, é difícil administrar mesmo esse turbilhão de informações ao mesmo tempo no cérebro, né? exatamente. E o que você está dizendo tem total sentido. Agora, como lidar com isso tudo? Porque se eu começo a me enxergar, a me cuidar, eu sei que eu preciso de limites. Então, por que não estabelecermos limites saudáveis? Eu Horário, vou estabelecer, então, aí é uma questão de eu me reeducar diante de todo esse turbilhão de coisas. Eu vou criar um limite. Até esse momento agora, eu trabalho, estou no meu trabalho. Mas agora não, eu vou parar e vou assistir um filme. Não, agora eu vou começar minha atividade, mas antes eu vou fazer uma caminhada. Então, como fazer, é o modus operandi que a gente vai dizer, tá? Modus operandi para a nossa cena do autocuidado. Não é cena de crime, é cena do autocuidado. Esse momento agora é um momento que é meu. Por quê? Se eu não consigo estabelecer esses critérios pessoais, esses limites saudáveis, tudo isso que você falou, Valquíria, vai me levar. E vai vai. chegar uma hora que sabe o que vai parar, que eu não vou conseguir mais dar conta, vai ser a doença. Porque E frustra.
É muito frustrante Exatamente. você olhar, Isso. estão conseguindo administrar tudo isso e eu não. Ah, e aí também tem lá os grupos, né? As Uhum. amigas, o trabalho no outro. E daí você se frustra, nossa, mas eu não consigo. É, pois é. Mas se a gente não tiver como estabelecer esses limites, a gente não vai conseguir mesmo. Nada mais, né? E quando você falou assim, ah, você com 4 meses você foi buscar atendimento médico, foi rápido. Sim, mas se eu tivesse buscado com menos tempo ainda, talvez eu não tivesse deixado o problema se agravar, porque quando eu já fui, eu já estava já com o diagnóstico. Então, essa contribuição para os colegas é justamente nesse sentido. Eu identifico que eu estou com uma noite mal dormida, tudo bem, hoje eu cheguei mais acelerada, né? Apareceu um monte de coisa, não consegui dormir muito bem. No dia seguinte eu também não durmo bem, outros 2 dias depois também continuo não dormindo bem, acordando de madrugada, então eu preciso manter esse alerta, né? Eu vou tomar um chá de camomila para deitar, eu vou evitar notícias de violência no noticiário, eu vou botar uma música mais tranquila, eu vou buscar uma terapia, por exemplo, integrativa, vou fazer uma meditação. Percebe? A gente precisa também enxergar esses leques de possibilidades preventivos, né? Então, se eu não estou bem, eu não vou continuar naquela adrenalina. É hora que eu preciso parar e ver. Peraí, 4 noites sem dormir bem, não é possível. Eu não estou Não, com fome, eu não estou com apetite. Nossa, esse cardápio que eu tanto gosto, eu não estou conseguindo olhar para ele. Realmente pode ter alguma coisa errada. Então, a gente, quando a gente faz esse exercício de se conhecer, de saber as coisas boas que a gente gosta e de perceber que aquilo ou outra coisa não está bem, né? Peraí, é hora de procurar ajuda. E essa procura da ajuda, Valquíria, ela pode ser uma ajuda de todas as formas. Eu posso buscar uma ajuda com um médico, eu posso buscar uma ajuda com um psicólogo, eu posso buscar uma ajuda com um terapeuta holístico, eu posso buscar ajuda com uma atividade física, uma alimentação, eu vou caminhar na praia, eu vou ter contato com a natureza, enfim. É ter o conhecimento dessas infinitas possibilidades de ter saúde, né? Mas não se fechar, não se reprimir. E você falou muito do estigma, né? Que aí o colega falou sobre isso. Com certeza, o estigma ele nos engessa, porque no momento que eu não quero mostrar dentro do meu ambiente de trabalho que eu estou passando por um problema, né? Eu vou ficar preocupado se alguém descobrir, por exemplo, que eu busquei um psicólogo da minha instituição, né? Eu conheço muito isso porque eu já vivi situações assim, mas eu preciso olhar com outros olhos. Eu preciso perceber o quê? Que eu estou me cuidando porque eu me amo. Porque eu me cuidando, eu vou poder exercer aquela profissão que eu escolhi, eu vou poder chegar em casa, abraçar meus filhos, meu esposo, minha esposa, sabe? Eu sou importante para mim, eu sou importante para a sociedade. Então, assim, é tentar quebrar esses paradigmas, né? De sabotagem, de autossabotagem ou de vergonha, né? Então, assim, são passos que dependem muito de nós, né? E aí fica também, claro, o alerta para as próprias instituições, dos gestores, né? De terem mais sensibilidade para isso, né? Conscientização também de que o colaborador pode sim estar precisando de ajuda e essa ajuda precisa ser também, de alguma forma, também oferecida, né? Eu postei ali agora que nós temos Aham. o de valorização da vida, que é o 188, Uhum. pode ligar Sim, nesse importante. atendido. É bem importante Aham. essa informação e no site é o cvv.org.br. Então, procurar Ótimo. tratamento é Isso. importante porque nós estamos pensando na nossa vida, né? É Porque isso. tem uns ditados antigos que dizem, né? Se você morrer hoje, amanhã você vai ser substituído por outro rapidamente, amanhã você está substituído, né? É Então, verdade. nós temos sim que preservar a nossa vida, a nossa saúde, o nosso lazer, né? O É cuidado, isso. porque assim, eu estando bem,
eu posso proporcionar uma vida melhor para minha família, eu posso proporcionar um trabalho melhor onde eu estou, né? Até com os meus trabalho. Então, assim, o ser humano, e muitas vezes até, não é uma questão machista, mas é uma questão bem cultural, assim, né? O homem, sempre falam assim, o homem é o homem da casa e tudo mais. Uhum. E às vezes o homem não admite estar com problemas justamente por essa cultura retrógrada, né? De que ele Uhum. é forte, ele tem que proteger, ele tem que fazer. E às vezes as mulheres acabam se abrindo mais para aceitar os problemas do que os homens. É algo que é questionável, né? Não é uma generalidade, existe muito disso, né? Desse estigma, né? Dessa cultura. Mas, infelizmente, a gente precisa aceitar certas coisas e buscar ajuda, né? Então, se você liga no número desse, Centro de Valorização da Vida, a família não vai saber que você está ligando para ajuda, se esse é teu medo, né? Essa é a sua Sim. preocupação em saber. Procure ajuda. Não sai no jornal e vai falar. Exatamente. Do mesmo jeito que nós temos uma gripe, nós precisamos tomar uma medicação, nós precisamos também com problemas psicológicos é a mesma coisa, né? Como você Uhum. te pedir para identificar ali quais os problemas psicológicos mais encontrados no ambiente policial. Você falou da Sim. ansiedade, da depressão, né? Uhum. A gente já está caminhando aqui para o tempo final, né? Então, Uhum. eu queria que você falasse rapidamente, assim, o que eu estou sentindo e eu posso ter a desconfiança, assim, não, eu posso estar com depressão. Tem como saber isso ou não? A gente só identifica da maneira que você disse, né? Encontrar certos sintomas, devo procurar aqui. Uhum. Mal que assombra há muito tempo. Olha só, eu tô aqui só, desculpa, porque as minhas cachorrinhas aqui estão fazendo uma algazarra aqui no meu escritório. Bom, vamos lá. A gente não tem, a depressão, ela é um diagnóstico, né? E só quem realmente pode diagnosticar é um médico, né? Habilitado aí no campo da psiquiatria. Mas, para chegar a esse diagnóstico, um caminho foi percorrido. E é justamente esse caminho que a gente está falando desses sintomas que vai trazendo um incômodo, né? A gente começa a se perguntar se as noites mal dormidas, elas são boas, de fato, para nós? Será que ter insônia é algo normal, né? Ter situações de irritabilidade, será que isso está legal? Se eu posso me deparar, por exemplo, com o meu silêncio, né? Um dos sinais aí para esse estado de depressão. Quero ficar sozinha, eu não quero ter contato com ninguém, né? E aí, salvo o melhor juízo, os nossos amigos e amigas psicólogos, né, do campo da psicologia. Quer dizer, são comportamentos, são situações que vêm chegando até nós que precisa ter essa nossa atenção, não é? Então, quando vocês, aí eu me incluo nisso a todo momento, começarmos a perceber que esse tipo de situação está acontecendo, que não fazem sentido para mim, mas espera aí, eu nunca fui assim, eu não estou com vontade de sair de casa, estou com medo de sair de casa, né? Eu não quero ir trabalhar, eu estou me irritando várias vezes no meu ambiente de trabalho, isso não está legal. É chamar atenção, porque isso pode já ser, sim, é o alerta, né? É o alerta de que algo não está bem. E que mesmo que a gente perceba que eu procurar um médico diante de todo esse cenário e chegar lá no médico, o médico dizer, não, você só está apenas realmente com uma instabilidade emocional, né? Tenta relaxar, tenta fazer uso aqui de não sei, de uma situação mais, um fitoterápico, tenta dar uma caminhada por aí, fazer uma atividade física, tenta esparecer um pouco mais. Ótimo! Mas se a gente não parar e não se conhecer e perceber que isso tudo está acontecendo, que pode ser momentos de alerta, né, sinais de alerta, eu posso
deixar isso passar, como você mesma falou, pessoas com 4 meses, 6 meses, com 1 ano, e quando eu for buscar esse atendimento, eu posso ter sido um diagnóstico. E aí eu vou precisar parar para tratar esse diagnóstico. Agora, uma coisa importante, Valquíria, é não ter medo. Percebe? Como eu vou ter medo de saber o que está acontecendo comigo? Qual é a prova de amor que eu tenho por mim se eu tenho medo de querer alcançar o cuidado que eu mereço? Ah, eu não quero ir para o médico porque eu estou com medo, ele pode me passar um remédio. Ah, eu não vou. Eu tenho colegas meus que falam muito isso. Não, já sei o que eu tenho. Eu não estou bem mesmo, mas vou chegar lá, já sei, vai me passar remédio. A ideia nossa aqui, e aí eu faço jus aqui à própria campanha do Janeiro Branco, né? O Janeiro Branco, ele acontece por quê? E por que ele é branco? Porque é o início de um ano, é o início de um novo ciclo, é uma página em branco que eu posso escrever como vai ser a minha vida nesse ano. A campanha ela é tão feliz porque ela coloca para que cada um de nós possa dizer o que é que eu quero para mim durante esse ano. Quais são as escolhas que eu faço para mim durante esse ano? O papel está em branco. Então, eu faço esse convite aí a todos para que a gente possa estar colocando a gente ali naquela primeira linha desse papel em branco. Eu quero, nesse ano, ter mais saúde que eu tive no ano passado. Eu quero refletir sobre a essência de como eu tenho valor. Eu quero começar agora, esse ano, me dedicando um pouco mais para mim, colocando o meu nome mais vezes na agenda, sabe? Parando para poder trabalhar, como nós todos trabalhamos, e o trabalho ele faz parte também desse bem-estar, né? Mas ele não pode nos trazer sofrimento, porque quando o trabalho nos traz sofrimento, é hora da gente começar a perceber isso. Eu não posso, é uma vida inteira aí. Como é que eu posso achar que um trabalho, que uma atividade, que um problema relacional com pessoas, sejam dentro dos relacionamentos conjugais ou não, dentro dos relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho, possa me desestabilizar ao ponto de me adoecer? Será que não está na hora de eu respirar fundo, sair de cena um pouco, dar uma caminhada, abraçar umas árvores? Não é? É, É, eu costumo sempre, você faz sempre, isso? sempre estar na grama, assim, eu gosto de fazer umas Isso. caminhadas, corrida, né? Olha, Isso realmente é bem importante. isso. Eu queria só dizer É. que o Sinclapol vai começar agora uma campanha de saúde mental do policial civil, né? Nós Que vamos bom. dar são perguntas, né, para que os policiais respondam, Uhum. para a gente conseguir identificar locais onde não há tantos problemas, locais onde há, quais são esses problemas, o que a gente, para a gente trabalhar algo, né, uma política pública, não sei, institucional, que possa auxiliar nesses locais ou nesses trabalhos. Identificar quais são os problemas Ótimo. e tentar trazer Uhum. soluções para isso, né? Então, a todos Ótimo. aí, vamos iniciar essa campanha, né, da vida para uma vida da saúde mental para o policial civil, né? Trabalhar nessa Sim. bandeira de extrema importância. Meire, Uhum. ter a sua aceitação para estar aqui conosco, né? Uma colega escreveu aqui que a depressão imobiliza e pode trazer modificações significativas para a rotina e o sentido da vida. Olha, Obrigada por sugerir só. a dica, colega. Obrigada. E assim, eu vou deixar ao final aqui para você fazer só a mensagem para a gente poder encerrar. Obrigada a todos que participam da nossa live. Parece que vai demorar, mas já está nos últimos minutos, né? Então, Verdade. a coisa vai, né? A coisa anda. E é bom porque a gente traz bastante informação. E aqui Sim. o nosso compromisso, né, como pessoa, como ser humano, principalmente, né, como policial civil, com a nossa categoria, como sindicato, com os nossos filiados e os policiais que nós representamos, de trazer a importância dessas informações para as nossas vidas. Não Sim. adianta Sim. equipamento, Uhum. não adianta
mansões, né? Não adianta passar a vida inteira para comprar uma mansão, um carro do ano, se nós não temos saúde, se nós não temos as nossas vidas. Então, policial, Exatamente. procure ajuda, procure o sindicato, Isso. procure os profissionais. Nós estamos aqui para ajudar. Pode me procurar, pode procurar a Meire também, eu tenho certeza. Um beijo para a Deise. Ah, E peço para você fazer a sua mensagem final para a gente poder encerrar, minha querida. Muito ah, obrigada. que bom. Eu fico extremamente agradecida e feliz pela preocupação, pela iniciativa de vocês de estar abrindo esses espaços, né? A campanha Janeiro Branco, ela não se restringe apenas nesse mês, né? É algo que pode ser falado aí durante todo sempre, né? E a minha mensagem final é justamente reafirmar de que nós não podemos depositar, né, no nosso trabalho, nas nossas instituições, né, a quem a gente presta o serviço, no cargo que nós fomos investidos, o sentido que a gente quer para a nossa vida. Nós estamos trabalhando, temos aquele trabalho que escolhemos, mas precisamos ter consciência, né, de que o cuidado com a nossa saúde nos compete. Eu é que preciso cuidar da minha saúde. Eu que sei exatamente aquilo que é bom, aquilo que não é bom, né? A gente não falou muito sobre a questão da dependência química, que é algo também que se caracteriza como fuga, né? Então, se eu tenho alguns problemas, eu vou buscar uma fuga numa dependência química, seja álcool, sejam outras drogas. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo mais problemas para mim. E a gente sempre deve pensar o quê? O que é basilar. Nós somos seres, um homem integral. A nossa saúde é integral. Então, a gente precisa estar olhando para o físico, para o mental, para o emocional e para o espiritual. E aí eu deixo aqui a minha última fala de buscar conhecimento, de buscar através dos sites aí do Ministério da Saúde, de buscar através dos institutos de pesquisa para conhecer esse cenário. Aí fica aí o convite para acessar a página do IPS também, que traz todas essas contribuições. Nas suas próprias instituições também, procurar os departamentos de saúde, não ter medo, não ter vergonha, porque nós somos únicos, né? Se a gente não se valoriza, com certeza ninguém vai alcançar essa valorização que a gente merece. Então, meu beijo caloroso aí no coração de todos vocês. Obrigada pelo espaço, Valquíria, né? Estamos aqui à disposição no que for preciso, né? E que a gente possa realmente aí juntos estabelecer uma cultura de saúde na segurança pública. Muito obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. E a todos aqui presentes, né? Já vi que tem um monte de gente legal aqui do IPS também conosco. Muito obrigada aí por vocês todos aí, né? E que a gente possa frutificar ainda mais esse conhecimento, né? Em prol da prevenção do adoecimento mental. Obrigada, querida. Eu só vou ler as duas últimas frases aqui. Sua saúde mental e espiritual, Deus, oração e amor próprio. Nada que tire a sua paz vale a pena. A sua saúde mental importa e vale sua atenção. Busque ajuda. Então, muito Muito obrigada. lindo, é isso aí. Muito lindo, gratidão. Obrigada, Meire. Isso. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Fica com Deus. Tudo de bom para vocês aí. Boa noite. Obrigada, querida. Obrigada.